Normalmente quando eu coloco o que acontece e alguma coisa sobre o tema do vídeo em si, é sempre pra uma linha que eu sigo. Só que no caso de Zootopia 2, a coisa é completamente diferente, porque por um lado, eu genuinamente me pergunto o que aconteceu com esse filme, já que tanto nos youtubers que eu acompanho na gringa, quanto dos youtubers que eu acompanho aqui no Brasil, eu praticamente não ouvi ninguém falando sobre Zootopia 2. E mesmo com o pessoal basicamente não falando sobre esse filme direito, ele já fez mais de meio bilhão de reais simplesmente no seu primeiro final de semana. Um negócio que quando falaram eu achei que seria impossível, mas parece que eu tava errado pra caramba. Só que o take que eu quero seguir nesse vídeo nem é isso, e sim falar sobre o fato de que Zootopia 2, eu genuinamente quero saber o que aconteceu com esse filme. Como que depois de 100 anos de existência, depois de várias continuações, seja pelo estúdio principal ou não, Zootopia foi a primeira vez em que a Disney acertou em uma continuação de primeira, por assim dizer. Afinal, Cinderela 3 é muito bom e honestamente às vezes eu acho até melhor do que o original, mas esse não é o ponto aqui. Depois de tanto errar, depois de tantas continuações complicadas, Zootopia 2 foi a continuação em que a Disney acertou, e acertou muito bem. Eu preciso falar sobre isso. Tá legal, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, uma com spoiler e outra sem spoiler. E essa aqui é a parte em que eu não vou ficar spoilando muita coisa pra você. Então, já vamos pra um ponto que eu considero nem tão importante aqui. E eu digo isso não por nenhuma crítica ou reclamação ou coisa do tipo, mas sim que desde 2010 a Disney já estabeleceu muito bem o tipo de animação que ela vai seguir e o design que ela vai dar pros personagens dela. Então, em quesito técnico, a animação de Zootopia não vai mudar muito, não vai ser um estilo novo ou coisa do tipo. Bom, todo mundo já sabe isso pelos trailers, né? Então, no quesito técnico, o que a gente ganhou aqui foi a mesma animação do primeiro filme, só que com muito mais qualidade. É basicamente isso. Para algumas pessoas isso já vai ser o bastante, mas para outras talvez 10 anos, ou melhor dizendo, quase 10 anos de espera para a continuação, as pessoas talvez quisessem um pouquinho a mais. Eu, no meu caso, eu tô satisfeito com o que a gente recebeu. Agora no quesito dos personagens, olha, os antigos na minha opinião eles estão ótimos, tanto a Judy quanto o Nick basicamente estão incríveis e eu vou falar mais sobre isso na parte com spoilers, mas até mesmo os personagens que não aparecem tanto, mas que são importantes no primeiro filme também estão legais aqui, como o Xerife, Tigre, a Preguiça e até mesmo meu grande e mais favorito personagem, Elo Poderoso, o Chefão. A maioria dos personagens só tem uma participaçãozinha aqui ou ali, mas é genuinamente muito bom. É quase como fanservice se você preferir ver desse jeito. Agora, quanto aos novos personagens, eu acho que essa foi a minha maior surpresa aqui. Assim, não entenda errado, eu não considero eles tão marcantes quanto os personagens do primeiro filme, até porque eu já nem lembro mais o nome deles, mas é porque eu sou péssimo de nomes, mas eles são genuinamente bons. Já faz um tempo que eu não vejo a Disney acertar tanto em personagens secundários igual eles acertaram nesses daqui. Eu posso não lembrar o nome deles, mas eu lembro de todos os personagens secundários que tiveram grande importância, claro. Como o Cavalo, que é uma paródia a grandes atores de ação, provavelmente mais ao Arnold Schwarzenegger do que qualquer outro. A gente tem o Castor, que é extremamente importante. Eu jurava que eu ia odiar esse personagem, mas eu adorei ele no filme. E entre outros que, bom, eu não quero ficar falando porque senão eu não saio dessa parte nunca. Essa parte ainda é sem spoilers, então relaxa. A gente tem dois vilões aqui. Um vilão que você já sabe desde o começo que vai ser o vilão da história, e outro que eles repetem a mesma coisa do primeiro filme. Um twist de vilão, uma reviravolta de um vilão, se você preferir chamar assim. Só que dessa vez foi feito direito. Só que pra poder falar disso eu vou falar só na parte de spoilers, obviamente. Assim, eu acho que comédia é algo subjetivo. O que eu acho graça, você talvez não vá achar graça. E eu me considero uma pessoa que, honestamente, talvez não pareça, mas eu rio de qualquer coisa. É muito fácil me fazer rir. E na minha opinião, Zootopia 2 é muito mais engraçado e divertido do que o primeiro filme. Mas é claro, se tem uma coisa que eu meio que sempre venho falando desse filme desde que ele foi anunciado, desde que tá saindo todas as coisas relacionadas a ele, eu só queria que esse filme expandisse ainda mais a cidade de Zootopia, porque eu genuinamente acho, tipo assim, top 10 mundos das animações é Zootopia. E meio que eu ganhei isso que eu queria, só que não tanto que eu esperava. Ou melhor dizendo, não tanto da parte que eu esperava. Mas se a gente considerar a questão da parte dos répteis em Zootopia, até que a gente teve uma baita de uma expansão. Mas assim, aqui é basicamente até onde eu vou chegar falando sem spoilers. Agora eu preciso partir para a parte em que eu posso finalmente spoiler as coisas. Eu vou começar uma parte que talvez você não esperava. Assim, grandes spoilers óbvios, essa parte é sobre spoilers, mas enfim, sobre o plot de Zootopia. A ideia é que basicamente os répteis são odiados aqui, só que a Judy acaba vendo que talvez tenha algo de errado nessa história, então ela decide ajudar os répteis, ou um específico, e a gente acaba descobrindo que na verdade Zootopia foi criada por uma cobra. Só que como o antepassado na verdade do vilão atual meio que não gostava de répteis, ele basicamente armou pra eles e ficou com os créditos da criação de Zootopia.
Então o filme é basicamente sobre essa cobra aqui específica tentando provar que, ei, a minha avó, se eu não me engano era a avó dele, na verdade foi a criadora dessa cidade e basicamente os répteis foram injustiçados, mal entendidos, mal interpretados, enfim. E eu tô falando tudo isso por causa desse personagem. Eu, meio que por razões específicas, eu acabei tendo que ver o filme na versão, ou melhor dizendo, com as vozes originais. Por mais que eu tenha adorado esse personagem, e olha que pra mim isso é muito difícil, porque eu simplesmente odeio cobras. Nessa hora pode aparecer o biólogo que foi falando, não, porque elas são importantes pra isso. E não me importo, eu não me importo, eu não gosto disso, eu não gosto de cobras, me desculpa. Mas enfim, o ponto é que esse personagem é bem legal, ele é carismático, e principalmente por causa do ator que deu a voz pra ele no original. Eu tô curioso pra saber como ficou dublado, mas enfim. Porque se a gente for pegar o personagem em si mesmo, ele quase não tem tanto tempo de tela, ele quase não tem falas, por assim dizer, e momentos pra gente ficar simpatizando muito. Então eles realmente confiaram muito no ator de voz que eles escolheram pra esse personagem. E funcionou bem. Mas eu queria que tivesse mais tempo de tela pra ele e um pouco mais de aprofundamento, por assim dizer. Mas enfim, você me viu mencionar que a gente tem dois vilões. O vilão que desde cara você já sabe que são do mal e tudo mais, e a reviravolta de vilão. Eu não quero ficar gastando muito tempo pra explicar por que o do primeiro filme não funciona, nem nada do tipo, mas em poucas palavras não funciona. Só que no caso do daqui, funcionou e funcionou lindamente. Eu não lembro o nome do personagem, me desculpa, eu então vou chamar ele de Gato. Basicamente o gato desse filme, a gente conhece ele pela primeira vez em uma cena bem no comecinho, onde ele parece ser um cara legal e que é meio injustiçado pela família, o famoso ovelha negra e tudo mais. E aí quando a gente vê ele de novo, ele tá ajudando a cobra a basicamente provar a inocência, na verdade provar a verdadeira história de Zootopia. Então no momento em que ele se revela como um vilão, eu meio que gosto bastante, por vários motivos. Primeiro, o filme todo, desde que ele aparece de novo ao lado da cobrinha, basicamente a gente não sabe por que ele tá ajudando. Ele basicamente não tem tempo de tela, não teve cenas o bastante da gente olhar e falar, ah, esse cara na verdade é bom e não sei o que. O que deixa essa lacuna e essa possibilidade de que talvez ele não fosse tão legal assim. E não só isso, ao invés do clássico, eu, na verdade, era o vilão desse tempo todo, e ele basicamente revela isso para a próxima cena ser quando ele é derrotado. Aqui, depois que ele revela isso, ele tem muito mais tempo para ser o vilão, ele toma várias atitudes de vilão. Então basicamente não é só uma revelação conveniente, eles revelam e dão tempo para que a gente entenda que, ok, esse cara realmente não presta e ele é do mal. Só que o que eu mais gosto é a motivação dele para fazer o que faz e ser o vilão da história. Na verdade, ser a reviravolta de vilão. O vilão mesmo são os outros lá. Mas enfim, o ponto é que ele meio que veio dessa família de gente que não presta, de que só fica passando a perna em cima de todo mundo. E ele era excluído, sei lá por que ele é excluído, o pessoal não gostava tanto dele. E ele basicamente queria ser aceito. E ao fazer isso tudo, ele seria aceito. E eu achei isso muito bom. É um take que eu pelo menos não me lembro de ter sido feito antes. Normalmente é justamente o contrário. É o cara que era bonzinho em uma família de gente ruim, que é sempre esculachado e acaba indo pro lado dos bons. Ou basicamente vai fazendo maldades, mesmo não querendo, mesmo sendo contra, e no final acaba se tornando bom, porque você é bom, seja bom e blá 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 blá. Aqui não, aqui... O filme, ele basicamente, quando foi anunciado que ele se passaria uma semana depois do primeiro filme, eu fiquei com medo. E o motivo pra eu ficar com medo é Os Incríveis 2. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, bom, descubra. Não vale a pena descobrir, mas descubra. O ponto é que eu tiro meu chapéu pra essa decisão porque fez todo sentido. Um dos núcleos principais da história é que o pessoal fica dizendo que a Nick e o Judy basicamente não combinam porque eles são muito diferentes e por causa disso eles não podem continuar resolvendo crimes sozinho. Ou melhor dizendo, em parceria. Então, se eles não se provarem uma boa dupla, eles vão acabar sendo separados. Porque meio que, acho que no primeiro filme, nesse segundo também, todos os policiais basicamente são um par. Um elefante, outro elefante, uma girafa, outra girafa e blá blá blá. Você entendeu o ponto. Só que aí que tá. Ao invés do filme por aquele caminho genérico de eles estão dizendo que a gente não é uma boa equipe. E a partir daí, toda a habilidade, toda a dinâmica dos dois vira uma merda durante uma boa parte do filme. E convenientemente, com o passar do filme, eles vão melhorando, se tornando a equipe que eles precisavam ser, eles vão por um caminho totalmente diferente. Toda vez em que a gente vê a Judy e o Nick basicamente atuando juntos, fazendo as coisas de policiais, eles basicamente se completam pelas diferenças. Eles são uma equipe incrível e é justamente essas diferenças que fazem eles serem tão bons. Então, enquanto o filme vende uma ideia e faz os próprios personagens acreditarem que aquilo faz sentido, o próprio filme fica mostrando pra gente como público que não, isso não faz nenhum sentido. E é literalmente aquela frase, mostre e não fale. Eles mostram
mostram bastante e não falam. E eles sabem mostrar o suficiente pra não ficar exagerado nem perder a graça. Então, pra mim, essa foi uma das coisas mais legais desse filme. O que eu não consigo meio que comprar muito é como o otimismo da Judy aqui ficou um pouquinho forçado por um certo ponto. Pra que a história funcionasse, a Judy precisava comprar esse plot da cobra lá e tudo mais. Na verdade, eles talvez não sejam tão maus e tudo mais. E meio que, por um segundinho, é meio difícil de tancar, porque ela simplesmente olha a cobra falando, não, olha, tá tudo errado, você precisa acreditar em mim, a gente não é os maus e não sei o que. E ela compra essa ideia. Mesmo que ela seja muito otimista e a personagem tem, tipo, o auge da otimismo no primeiro filme e nesse também, cara, existe um limite, sabe? Existe um limite. Mas calma que também não foi nada absurdo. Não foi nível, sei lá, a Charlie de Hazbin Hotel na segunda temporada. Vai parecer loucura o que eu vou te falar agora, mas mesmo depois de tantos spoilers, a sua experiência não vai ser completamente destruída. Talvez a questão do vilão, mas ainda assim eu acho que agora você vai talvez olhar com outros olhos a reviravolta. Olhos que você talvez veria em uma segunda vez assistindo o filme. Mas enfim, antes de eu passar por um ponto específico que esse filme me fez coçar a cabeça, digamos assim, eu queria dar uma geral rápida. Zootopia 2 é uma boa continuação. E dá pra dizer que sim, é a melhor da Disney. Mas é aquilo, o padrão não é muito alto, então não é um grande prêmio essa continuação ter sido boa, mas o filme ele é bom, ele é divertido. Eu não acho que ele seja tão marcante quanto o primeiro, mas eu acho ele bem mais reassistível do que o primeiro. Eu mesmo já quero ver de novo o segundo filme, mas eu tenho preguiça de rever o primeiro. E outra coisa que eu gosto nesse filme é que, diferente do primeiro, eles não ficam forçando toda hora a mensagem do preconceito e tudo mais. No primeiro filme, eles forçam tanto isso, eles falam tanto isso, tanta hora que chega cansa. Nesse filme, eles continuam com essa mensagem, mas aqui é colocado de uma forma mais natural e desce mais tranquilo, por assim dizer. Assim, eu não sou de ficar dando notas aqui, nem nada do tipo, mas caso você queira ter uma noção da minha nota pra esse filme, o Letterboxd do canal vai estar aparecendo. Brincadeira, não. Mas eu diria que esse filme é um 7, uma nota 7 na minha opinião. E acredite, nota 7 é coisa boa, tá? Não é coisa ruim, não. Mas enfim, como eu disse, tem um tópico específico que esse filme me fez notar e que eu preciso falar. Mas antes, um pedido de ajuda rápido. Eu juro, vai ser rápido mesmo, o mais rápido que eu conseguir fazer. Já faz um tempo aqui no canal que eu tenho falado em alguns vídeos sobre a questão de que o meu siso decidiu dar as caras da pior maneira possível, já que um deles tá quebrado na metade e a metade quebrada tá só com a pontinha, sabe? Que sobreviveu, por assim dizer. E por mais que eu tenha dado sorte de não tá doendo e nem nada do tipo, quando eu fui fazer uma avaliação, eu descobri que não só os 4 sisos estavam basicamente pedindo pra sair, por falta de outros termos, mas eu também descobri que o siso em si que tá quebrado, apesar de não tá doendo nem nada, ele tá aberto. E outra coisa que eu esqueci qual era a palavra que a doutora usou. E o ponto é que isso aconteceu em um momento que, por falta de novo de termos melhores, eu tô de calça riada financeiramente falando. O que eu receberia quando eu descobri que isso aconteceu não era o suficiente. O que eu vou receber também não é, e querendo ou não, o que eu vou receber também é só no final do mês. E eu não sei o que vai acontecer até o final do mês. Por enquanto tá tranquilo, mas o que me garante que isso vai continuar assim. Por isso que eu queria pedir a ajuda de quem puder e quiser, é claro, puder me ajudar com essa situação. O primeiro comentário vai estar o link fixado para poder me ajudar. Mas de novo, é só caso você queira e você possa. É isso, muito obrigado pela atenção. Desculpa ter demorado tanto para explicar tudo isso. É o seguinte, eu já falei aqui no canal várias vezes sobre como eu não me importo nem um pouco com a Judy e o Nick sendo um casal. Se eles serão oficializados, tanto faz. Se eles não serão oficializados, tanto faz. Só que esse filme, ele brincou muito. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo aqui, principalmente na cena inicial, onde eles fingem ser pai e ele ainda menciona um filho que eles perderam. Se você não sabe da comic que existe desse filme, não oficial, obviamente, bom, parabéns, você ainda tem um pouco da sua alma intacta, por assim dizer. Mas assim, aquela cena inicial, eles não fizeram à toa. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E o ponto que eu quero chegar aqui é que, muito provavelmente, eu duvido muito que eles vão confirmar oficialmente eles como casal. Que eles vão oficializar, como foi o caso do Lobo e da Diane em Os Caras Malvados 2, onde no primeiro filme a gente torce pra eles ficarem juntos e no segundo eles ficam juntos. E a razão por trás disso é que, acredite ou não, a Nick e a Judy são que mantêm toda essa popularidade absurda de Zootopia viva. Por mais que esse filme ofereça muitas outras coisas, são justamente esses dois que mantêm a popularidade do filme nas alturas. E mais ainda, essa ânsia que as pessoas têm, esse desejo de ver que eles se tornem um casal oficial, não só por fanfics, fanarts e coisas do tipo, é o que mantém essa obra
ainda ativa e com tanta popularidade. Por mais bizarro que pareça o que eu tô dizendo, acredite, casais em obras, por assim dizer, têm muito poder. É assustador o quanto eles têm poder. E esse filme me fez perceber que eles vão te dar todas as cenas possíveis. Que eles vão colocar, que assim, parafraseando o Poseidon em Ruthlessness, de Epic the Musical, existe uma linha quase invisível entre oficializar e não oficializar os dois para poder se aproveitar ao máximo disso. E é como eu disse, essa linha é quase invisível e os roteiristas, eles sabem muito bem onde tá essa linha. E eles nunca vão atravessar ela. E esse filme me fez perceber isso, principalmente naquela cena onde os dois, eles basicamente estão contando as suas inseguranças e os seus medos um pro outro, eles abafando, por assim dizer, eu acho que é uma definição melhor. Mas eu já vi muita gente colocando essa cena no YouTube, colocando, a confissão e não sei o que, eles falando que se amam e qualquer coisa do tipo. Então, eles não vão oficializar esse casal nunca, porque eles sabem que isso vai render muito mais enquanto eles não oficializarem. Dito isso, Zootopia é muito bom e, bom, é esperar mais 9 anos para uma continuação do terceiro filme, porque agora o padrão da Disney é esse, de 6 a 9 anos para uma continuação. Mas até lá, você sabe, você pode assistir Frieren, assista Frieren.